Nós estamos iniciando mais uma edição do Pão das Três, da Igreja Batista em Vila das Belezas. Estamos ao vivo em nossa página no Facebook. Hoje é sábado, dia 26 de setembro de 2020, são 15 horas e nós nos alegramos bastante com a rica oportunidade de compartilhar o pão que Deus nos legou, Sua palavra, a Bíblia. Graças a Deus porque temos este livro maravilhoso, magistral, singular, para dele nós obtermos tudo o que é necessário para a comunhão com Deus, para o conhecimento de si mesmo e para a comunhão com o próximo. A salvação em Cristo Jesus, o Evangelho que nos salva, que nos traz vida, está contido nesta Escritura. Nós nos alegramos com a presença de todos os irmãos e amigos que estão chegando para este Pão das Três. Lembrando que o Pão das Três é o nosso encontro de todos os dias, exceto as quartas e domingos. Nós, os pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, prezamos em disseminar o Evangelho, em espalhar a semente santa, a palavra de Deus, de modo a edificar vidas, trazer fortalecimento espiritual, nutrição espiritual, que só da palavra de Deus pode vir. Esperamos também que com a nossa pregação, com a bendita palavra, o Espírito Santo convença pessoas do pecado, da justiça e do juízo, levando pessoas à salvação. Então visamos a edificação do povo de Deus, fortalecimento da nossa fé e, ao mesmo tempo, claro, esperamos que pessoas que ainda não conhecem a Cristo passem a conhecê-lo também através deste encontro. Queremos em todas estas coisas glorificar o nome do nosso Deus. Nós agradecemos a companhia de todos vocês, especialmente os membros da Igreja Batista em Vila das Belezas. Também damos boas-vindas a irmãos de outras igrejas locais, amigos nossos que sempre participam e também familiares. Nós temos parentes, familiares nossos, esparramados aí pela cidade de São Paulo e também em outras cidades, alguns até fora do Brasil, que acompanham, que participam do Pão das Três. Bem-vindo a todos. Vamos orar, ter uma palavra inicial de oração, dedicando a Deus este tempo, este encontro, que vamos passar juntos. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta edição do Pão das Três, pela Igreja Batista em Vila das Belezas, que dissemina a palavra, que espalha a semente, que prega o Evangelho, e através deste canal de comunicação podemos levar a tua mensagem de salvação em Cristo Jesus, anunciar o perdão dos pecados, trazer, mediante a operação do Espírito, diante da palavra do Senhor, conforto, refrigério, alívio aos corações e, ao mesmo tempo, a importância da responsabilidade da fé em Cristo, dos nossos deveres cristãos, de todas as responsabilidades que cercam a fé evangélica. Graças te damos por esta tarde, por este sábado, pedimos a tua bênção sobre mais esta edição do Pão, que seja um tempo muito prazeroso ao teu coração e de muita edificação a todos nós. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos considerar um pouquinho o livro de Gênesis, o capítulo 1, especificamente os versículos 26 e 27. Vamos falar um pouco da criação do homem, a coroa da criação de Deus, e pensando neste capítulo maravilhoso em que encontramos o relato magistral,
da criação, da beleza da criação, nós separamos um hino do Inário para o Culto Cristão, o hino 52, conhecido como HCC, Inário para o Culto Cristão, o hino de número 52. Vamos cantar juntos? Grandioso és tu. Nós vamos fazer assim, é um hino um pouco longo, são 4 estrofes. Nós vamos cantar agora 2 estrofes e depois da reflexão bíblica nós cantaremos as outras 2 estrofes. Grandioso és tu, Inário para o Culto Cristão, HCC, número 52. Deus é grandioso. Deus criou todas as coisas. Nada que existe deixou de ter o ato criativo de Deus. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Tudo que existe, visível e invisível, conhecido e desconhecido, o universo material e espiritual. Tudo foi criado por Deus. E a coroa da criação, o ápice da criação é o homem. Por isto, nós vamos ler juntos Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Depois fica aí a sugestão para todos lerem o capítulo 1 de Gênesis. Muito conhecido, o pastor Israel até comentou nesta semana que o livro de Gênesis é o mais lido, né? Porque as pessoas começam a ler a Bíblia com muito entusiasmo, e não deve ser diferente, e
E aí Gênesis é devorado. Mas quando chega ali em Levítico, Números, as coisas, aquele entusiasmo se perde. Que não seja assim, que tenhamos entusiasmo para com os 66 livros, né? O mesmo entusiasmo para com os 66 livros da Sagrada Escritura. Mas fica aí a sugestão para que todos leiam o capítulo 1 de Gênesis, após o Pão das Três, ou hoje à noite, antes de dormir, fica a sugestão. Pensando também no hino que nós cantamos, né? Grandioso és tu, que tem a ver com este capítulo de Gênesis. O relato magistral da criação em Gênesis 1 e o relato da criação em Gênesis, ele não tem comparação na literatura. Embora exista certa quantidade de literatura antiga, sobretudo do Oriente Médio, nada é comparável ao relato presente, o relato da criação presente em Gênesis capítulo 1. Nós, crentes em Cristo Jesus, cremos que é a palavra de Deus, portanto merece toda a nossa atenção, mas do ponto de vista literário, puramente, nada se compara a um relato primevo, né? O relato da criação do mundo como este que está contido em Gênesis capítulo 1. Sobretudo na beleza, na riqueza de detalhes. Não é um tratado científico, mas que exalta o poder criativo de Deus, sua grandiosidade, grandioso és tu, né? Sua majestade, sua realeza e a beleza com que tudo foi feito, a riqueza de detalhes aqui presente. Este relato, ele é coroado com a criação do homem, homem e mulher, a criação do ser humano. Embora Deus tenha criado tudo para o louvor de sua glória, pois é isto que nos ensina a Escritura, tudo que Deus criou, Ele o fez para o louvor da sua glória, nós percebemos neste relato também, na mesma medida, que tudo que Deus criou foi para nós. Então eu quero chamar a atenção da importância do homem, do ser humano, para Deus. Tudo que Deus criou é para o louvor da sua glória, inclusive nós, mas tudo que Deus criou foi para nós. Gira em função de nós, está à disposição de todos nós. O meio ambiente adequado, a atmosfera, as espécies. Interessante que nós vemos a criação se desenvolvendo a partir da palavra de Deus com as espécies, as plantas, os vegetais, os alimentos, a beleza do jardim, a exuberância de tudo, tudo vem sendo criado. E ao final, Deus cria o homem, como que demonstrando, olha, tudo que está feito aqui é para você. Está à sua disposição para usufruir e para você cuidar. Na criação do ser humano, Deus nos confere dignidade e responsabilidade. Dignidade de nos criar à sua imagem e semelhança. Esta dignidade não foi conferida a ninguém, a nada, a coisa alguma, senão a nós. Deus nos confere dignidade, nos criando a sua imagem e semelhança. Isto significa que somos dotados de pessoalidade. Deus é uma pessoa, nós somos pessoas. Temos, portanto, esta semelhança com Deus do ponto de vista da pessoalidade. Nenhuma criatura, nenhum ser
tem esta característica natural, inclusive, da pessoalidade, exceto o ser humano. Isto vem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Emoção, Deus, sendo uma pessoa, Deus tem emoções. Nós somos dotados de emoção. Nada na criação tem emoção. Nós temos esta característica divina da pessoalidade de Deus, a emoção. E o que dizer do intelecto, da razão, da inteligência? Que inteligência, né? Que sabedoria, que capacidade na criação de Deus, que nós vemos Deus criando todas as coisas, e isto passa a nos ser comunicado como um ato de amor, de graça da parte de Deus para conosco, nos conferindo inteligência, capacidade, raciocínio, apreensão, percepção, o poder cognitivo, né? E Deus nos comunica isso de sua pessoa. Deus é um ser absolutamente inteligente. Essa inteligência foi usada, foi utilizada na criação. Nós, sendo imagem e semelhança de Deus, temos à nossa disposição o raciocínio lógico, a razão, acompanhada de emoção, acompanhada de pessoalidade. Um outro aspecto dessa dignidade que Deus nos confere em nos criar a sua imagem, a sua semelhança, é a vontade. Deus é uma pessoa que tem vontade. Toda a criação, todos os seres vivos agem por instinto, não têm capacidade de decisão, não sabem decidir entre o bem e o mal, não são dotados de capacidade moral. Nós, pessoas, imagem e semelhança de Deus, providos de pessoalidade, de intelecto, de emoção, também somos dotados de vontade, poder de decisão, soberania em escolha, livre-arbítrio. Podemos escolher, podemos decidir, podemos rejeitar, podemos receber, podemos querer. Isto é característica intrínseca, inerente, né? Natural da pessoa, do ser humano. Isto vem de Deus. Deus não conferiu esta dignidade a nada e a ninguém na criação, senão a nós, seres humanos. Quanto à responsabilidade que Deus nos confere no ato da criação do ser humano, a responsabilidade de sermos mordomos da criação, cuidar e usufruir. Por sermos pessoas dotadas de vontade, emoções e inteligência, podemos cuidar e usufruir da criação. Deus preparou tudo e nos entregou para nosso usufruto e para o nosso cuidado. Portanto, a ninguém Deus, quando da criação, conferiu dignidade e responsabilidade, a não ser a nós. Somos importantes? Muito. Temos valor? Muito valor. O valor que o ser humano tem para Deus é algo imensurável. Só nós somos imagem e semelhança de Deus, do ponto de vista de dignidade e do ponto de vista de responsabilidade. A coroa da criação, o homem, recebe de Deus as condições para a comunhão com Ele. Em sua perfeição, e tudo que Deus faz é perfeito, o Senhor nos concedeu a honra de nos relacionarmos com Ele moralmente. Uma outra
faceta importante desta questão de sermos imagem e semelhança de Deus. Moralmente, somos capacitados por Deus para o desenvolvimento da relação com Ele. Os atributos naturais de Deus, como santidade, justiça, verdade, amor, nos são comunicados. A quem Deus pode comunicar justiça, santidade, verdade e amor? Somente aos seres humanos, que partilham, que compartilham de sua natureza, de sua personalidade, de seu ser. Embora o Senhor tenha prazer em toda a sua criação, é só com o ser humano, sua semelhança, que ele vai compartilhar seus atributos. Que valor nós temos, hein? Somente conosco, somente com a espécie humana, usando aqui um termo de Gênesis 1 da criação, né? Espécie. Somente com a espécie humana que Deus vai compartilhar atributos de sua natureza, como santidade, justiça, verdade e amor. Que maravilha, né? Somos providos de capacidade moral para nos relacionarmos com Deus. Isto não é dado a cachorros, a gatos, embora algumas pessoas até pensem alguma coisa desse tipo. Isto não é dado às árvores, às cachoeiras, às matas, à fauna, à flora. Isto é para o homem, para a mulher, para o ser humano, imagem e semelhança de Deus. Olhando por este lado, nós desenvolvemos, então, a partir da palavra de Deus, um senso de percepção muito aguçado acerca da importância do indivíduo, da importância do sujeito, da pessoa. Porque, para Deus, todas as pessoas, toda a espécie humana, o gênero humano, é de importância singular. Então, olhar para o homem, olhar para a mulher, como Deus os vê, como Deus confere ao ser humano dignidade e responsabilidade. Inclusive, olharmos para nós mesmos. Neste sentido, quando olhamos uns para com os outros, de alguma forma enxergamos Deus. Podemos ver Deus de alguma forma. Se pensarmos em prova do poder de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, eu nem vou falar da existência de Deus, porque não é a proposta da Bíblia provar que Deus existe, e nem é a proposta da igreja também, mas se pudermos explicitar a graça, o amor, a verdade, a santidade, a justiça, a pessoa de Deus, é só olhar para o ser humano. É só olhar para dentro de nós mesmos. Quanto à dignidade humana, pelo fato de o homem desfrutar da pessoalidade de Deus, o ser humano é naturalmente digno. Ele não pode ser confundido com a natureza, embora seja parte dela. Então, tomemos cuidado, né? Não vamos comparar o homem com a criação. A criação está em função do homem, existe em função do homem, está a serviço do homem. O homem não pode ser comparado à criação, e nem a criação ao homem, embora é verdade que nós façamos parte da criação ou somos parte do meio, mas não podemos atribuir o valor que o ser humano tem diante de Deus a todas as demais coisas criadas. Pensando desta forma, faz muito sentido quando ouvimos os mandamentos por parte dos apóstolos
acerca de amar a Deus e amar o próximo, que é o mandamento de Jesus, né? É possível amar a Deus sem o próximo? Não é possível, porque o ser humano é dotado de dignidade, ele é provido da dignidade que Deus conferiu a ele. Então, amar a Deus pressupõe amar o próximo. É bom que saibamos que Jesus não morreu por animais nem por árvores. Jesus não morreu pelos oceanos nem pelas baleias. Jesus não morreu pelos cachorros nem pelas cachoeiras, embora ele os tenha criado. Jesus morreu por nós, por mim e por você. O mesmo amor que moveu o coração de Deus quando ele nos criou, moveu seu coração quando ele nos salvou. Deus nos amou quando nos criou, Deus nos amou quando nos salvou. Será que o ser humano é importante? Será que nós temos valor diante de Deus? Valor singular. Valor singular. Somos imagem e semelhança de Deus. Nada e ninguém na criação reúne em torno de si tal característica, tal condição. Só o homem. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos amou quando nos criou, Deus nos amou quando nos salvou. Sobre o domínio do ser humano em relação à criação, foi a quem que Deus, em sua soberania e perfeição, tudo que Deus faz é perfeito, ele é soberano, a quem Deus poderia conferir o domínio da criação? A nós. Seres morais, espirituais, inteligentes, com lógica, com razão, com raciocínio, com sensibilidade, com emoção, com virtudes. O ser humano. Deus entrega a chave, o comando aí para que fosse exercido o domínio, priorizando santidade, priorizando amor, justiça, verdade, no exercício desse domínio. Foi ao homem, ao ser humano. Só há uma resposta para esta pergunta. Ao homem. Deus só poderia conferir ao homem o domínio da criação. Por uma razão, nós somos imagem e semelhança de Deus. Se por um lado nós podemos usufruir de toda a criação, e podemos porque Deus nos deu tal condição, de outro lado pesa sobre nós a responsabilidade de administrar esta criação. Deus criou todas as coisas e nos colocou sobre elas para manifestarmos santidade, justiça e amor. Se olharmos para o mandamento que Deus deu ao ser humano de dominar a criação, nós só podemos ver no exercício deste domínio, pelo menos da parte do coração de Deus, nós só podemos ver no exercício deste domínio a manifestação da santidade, da justiça e do amor de Deus. Sabemos que a queda afetou esta ordem. Deus quis que nós, seres humanos, exercêssemos o domínio sobre a criação com santidade, justiça e amor. Como seria este mundo, hein? Se assim o fizéssemos, né? Não foi assim. Infelizmente, o primeiro casal caiu e isto contaminou toda a espécie humana e subjugou a criação à maldição do pecado juntamente conosco, e à medida que o pecado se multiplicou, se esparramou,
o domínio sobre a criação, que era para ser em santidade, justiça e amor, se tornou em caos moral, social e relacional. Caos moral, porque o nosso senso de moralidade, o nosso senso de justiça e o nosso senso de relação com o próximo sofreu um abalo fenomenal chamado pecado, e isso transgrediu, trouxe perversão em todos os níveis da relação com Deus, conosco e com o próximo, e é claro, com toda a criação. Mas eu quero ler com vocês Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos abrir lá? Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Se a condenação veio por causa de Adão, a salvação veio por causa de Jesus, homem. Temos o homem, Adão, disseminando o germe do pecado e o seu efeito, a condenação, a morte, sobre toda a espécie humana. E nós temos, através de um homem, Jesus, descendente de Adão, inclusive, homem como todos nós, ser humano, através dele, a salvação para todos os que creem em seu nome. Será que o homem é importante? Será que o homem está no centro da criação de Deus? Será que toda a criação, neste sentido, ela gira em função do homem? Como nós precisamos aprender a olhar para o ser humano como Deus vê. Se a tragédia veio por um homem, a bonança, a justiça, a felicidade, a salvação, com todas as letras, né, veio também através de um homem. Tanto na criação quanto na salvação, o homem tem valor extraordinário que requer nossa atenção. Na criação, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então isto requer de nós atenção, requer de nós sensibilidade. Na salvação, Deus se fez homem. Deus se fez homem para salvar o homem. Tanto corpo, quanto alma, quanto espírito. O ser humano completo, o ser humano integral, devem receber de nós a mais profunda atenção, ter da nossa parte o mais profundo apreço, para que nós possamos cumprir a missão que Deus nos outorgou, de sermos mordomos de sua criação, administradores de sua criação e, do ponto de vista cristão, súditos do reino, servos do reino, mordomos deste reino, tanto no aspecto de exercício do domínio da criação, quanto da expansão do reino de Deus. Tal missão nos foi comunicada, nos foi dada por Deus, para que nós possamos fazê-lo. Nós precisamos olhar para o ser humano como Deus o vê. Como pregar o evangelho sem olhar para o indivíduo como de fato Deus o vê.
como cuidar da criação de Deus e usufruir dela sem considerar a dignidade humana. Este versículo, muito conhecido, façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança, deve nutrir em cada um de nós a valorização do indivíduo, a valorização das pessoas. O Evangelho, a pregação do Evangelho, a missão de levar salvação às pessoas, ela vai fazer muito mais sentido, ela vai ter muito mais sentido quando olharmos para o ser humano como de fato Deus o vê. Exercer domínio sobre a criação em santidade, justiça e amor significa que todas as pessoas serão valorizadas e todos poderão usufruir do que Deus nos deu, do que Deus nos fez. Graças a Deus pelo homem, graças a Deus pela mulher, graças a Deus pela criação, graças a Deus por Jesus Cristo, homem, o nosso Salvador. Pensando nisto, vamos cantar as próximas duas estrofes 3 e 4, do hino Grandioso És Tu, número 52, do Inário para o Culto Cristão, mais conhecido como HCC. Vamos cantar? Grande Deus, grande criação, grande homem, grande ser humano, imagem e semelhança de Deus. Vamos para o nosso momento de oração. Queremos compartilhar aqui, temos pedidos. Continuamos a orar por irmãos que estão enfermos, que estão sendo aí submetidos a longos tratamentos, a muita espera. Nos lembramos da Tata, do Gabriel Santana, Wilson, Irailda, Beto, primo da Zenaide, nosso irmão em Cristo. Ontem o pastor Júnior reforçou este pedido de oração no Pão das Três. Vamos orar pela Tina e por sua família,
estão aí em recuperação, também estão enfermos, tanto o Zé quanto o André, além da própria família estar enlutada, né? Então precisamos orar também. Vamos orar pela Maria Fernanda, da Deudina, nossa irmã Del. A irmã Ruth agradece pela cirurgia que a sua prima Neia se submeteu e pede que continuemos a orar por sua prima. A irmã Cleusa agradece a Deus pela melhora do seu sobrinho, Douglas. Vamos orar pelos demais enfermos, idosos, né? Oremos também pelos desempregados. Há pessoas que, graças a Deus, estão empregadas. Graças a Deus, outras estão conseguindo emprego. A palavra não é muito conseguindo, né? Deus dando aí o emprego. E precisamos orar para que Deus abençoe os que estão procurando emprego, abrindo aí porta de trabalho. Vamos orar pelos profissionais que trabalham em serviços essenciais. Pessoal que trabalha em laboratórios, hospitais, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, seguranças, portaria, acesso. Então, quem tem contato com o público em geral, né? Principalmente na área da saúde. Sempre nos lembrando das autoridades públicas que atuam aí na área da saúde, secretários de saúde, os líderes na área de pesquisa, o pessoal da área da ciência, buscando aí soluções para este momento que nós estamos vivendo. Missões nacionais, amanhã, no culto, em nosso canal, no YouTube, Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube, às 10h30, nós receberemos o pastor Enoque. Ele é da Junta de Missões Nacionais, que é o órgão da Convenção Batista Brasileira que trabalha para a promoção missionária, para a evangelização no Brasil. Amanhã, Missões Nacionais, no culto da nossa igreja. Vamos orar pela nossa campanha. Estamos aí mobilizando a igreja para o levantamento de uma oferta. Vamos fazer isto também em nome de Jesus. Vamos ter esta palavra de oração. Oremos juntos. Nosso Deus, nós te agradecemos por tua criação, por tua bênção em nos criar a tua imagem e semelhança, em nos conferir dignidade e responsabilidade. E mesmo caindo, pecando, desobedecendo, mesmo nos afastando do Senhor, o Senhor veio nos salvar na pessoa maravilhosa de seu Filho, Jesus Cristo, homem, que morreu por nós e ressuscitou e vive para nos dar vida eterna em seu nome. Te louvamos por Jesus, o nosso Salvador. Te agradecemos pela cirurgia que a prima da irmã Ruth se submeteu e tudo transcorreu bem. Pedimos te agradecemos pela melhora do sobrinho da irmã Cleusa. Pedimos a tua bênção sobre a Maria Fernanda da Del. Tua bênção sobre o Beto, nosso irmão, primo da Zenaide. Também nos lembramos da Tata, Gabriel Santana, Irailda, Wilson, a família da Tina. Que tu tenhas misericórdia, tu abençoes e ao mesmo tempo traga conforto aos corações. Pedimos a tua proteção sobre este lar. Que tu abençoes os idosos, os demais enfermos, os desempregados. Te louvamos pelos que têm condições de trabalho, pelos que estão produzindo, recebendo provisão do Senhor. Graças te damos pelo sustento. Pedimos a tua bênção sobre os desempregados.
tua bênção sobre os idosos, suas famílias, tua bênção sobre os demais enfermos e autoridades públicas do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Senhor Deus, entregamos em tuas mãos a campanha de missões nacionais. O culto missionário amanhã pela manhã, que seja um tempo muito precioso, proveitoso, de engajamento, de mobilização, despertamento, se for o caso, e também de desprendimento, de generosidade, de envolvimento com a obra missionária. Abençoe o pastor Enoque, teu servo, que nos trará a palavra, o pastor Júnior, que estará na direção do culto amanhã. Te agradecemos, Senhor, por mais este pão das três. Te louvamos por este privilégio. Que prazer, que honra estarmos juntos, teu povo reunido na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando aí, chegando ao final de mais um pão das três. Graças a Deus por sua presença, pela presença dele, em primeiro lugar, mas pela presença de cada um de vocês, todos que participaram desta edição. Graças a Deus pelos que vão acompanhar depois. Algumas pessoas não conseguem participar ao vivo, mas acabam por acompanhar depois. Bênção de Deus a todos vocês. Que todos tenham um final de sábado muito agradável, muito prazeroso. Hoje, às 19 horas, no canal do YouTube do MJA. O MJA é o Ministério de Jovens e Adolescentes da Igreja Batista em Vila das Belezas. Então, é muito fácil encontrar o canal. Ministério de Jovens, MJA, YouTube e BVB. É só digitar isso. MJA, IBVB e YouTube, não importa a ordem. Aí aparece o canal. Às 19 horas, nós teremos hoje em nossa igreja o encontro, o culto de jovens. Todos estão convidados. Amanhã, como dissemos, às 10h30, no canal do YouTube da igreja, canal YouTube IBVB, Igreja Batista em Vila das Belezas, às 10h30, nosso culto. E também às 19 horas. O Pão das Três retorna na segunda-feira, dia 28 de setembro, se Deus quiser, às 15 horas, aqui na página do Facebook da nossa igreja. Será com o nosso pastor Israel Melo. Deus abençoe a todos, que todos tenham um final de semana muito abençoado. Amém.